Comissão de Avaliação Institucional do Centro de Educação, que a gente chama de carinhosamente CAICE, porque hoje o nome oficial é Comissão Setorial de Avaliação do Centro de Educação. Mas eu gosto muito de contar essa história para começo de conversa, porque essa também é uma história de resistência da nossa comissão. Em 2020, se não me falha a memória, a UFSM, a partir de uma portaria ou um ato normativo, ela padronizou o nome das comissões setoriais e batizou todas elas de Comissão Setorial do Centro de Educação, do Centro de Naturais e Exatas, enfim, de todas as unidades. E na época, a presidente da comissão era a professora Tânia Miorano, que depois eu vou apresentar devidamente a professora, que é membro da nossa comissão, era a presidente e veio com essa novidade para nós. E como eu sou uma pessoa que eu não costumo me calar quando as coisas me incomodam, e eu disse, isso não pode ser, porque nós temos um nome, nós temos uma história de quase 30 anos de avaliação institucional. E o nosso nome já é um nome que as pessoas conhecem como comissão. Aí a Tânia leva essa nossa demanda e como é que nós ficamos hoje? Nós ficamos CAICE, CSA, CE, UFSM. O nome CAICE, que era uma sigla, virou nome. E nós continuamos usando na nossa marca, nos nossos materiais e continuamos sendo tratadas por CAICE. Exatamente, porque a história começa com esse nome e a história se perpetua com esse nome da comissão, né? Então hoje nós temos o prazer de receber a todas, todos e todes para divulgar os resultados da avaliação e da autoavaliação institucional dos dois cursos noturnos, da Pedagogia Noturno e da Educação Especial Noturno. Essa foi uma decisão tomada por nós na comissão no início desse ano, né? Depois nós fazemos a avaliação da última devolutiva, que foi todo um dia. E a comissão entendeu que seria mais interessante nós fazermos em diferentes dias, em diferentes turnos e nos direcionarmos diretamente aos cursos. Então, para quem acompanha as redes sociais e curte as nossas páginas ou no Instagram, nos segue no Instagram ou nos curte lá no Facebook, provavelmente deve ter visto toda a nossa campanha visual, que é feita pelo nosso estudante de desenho industrial, que eu vou apresentar aqui, o Rafael Mena Barreto Freitas, que é o nosso bolsista de comunicação e desenho. Ele faz... Vou tirar as fotos de vocês, tá? Então, vou tirar as fotos. Ele vai tirar fotos. Hoje ele veio escalado exatamente para isso. Então vocês acompanham o Rafael, ele faz as nossas mídias, ele faz os nossos cards. Quem acompanha as mídias sabe que toda essa semana o Centro de Educação se dedicará a devolver, a informar, a analisar e ouvir a comunidade em relação aos resultados da nossa avaliação institucional. Então a nossa decisão foi essa. Segunda-feira nós começamos com o curso de Pedagogia Diurno, a terça-feira foi Educação Especial e os cursos de pós-graduação, hoje são vocês, amanhã serão os nossos técnicos em assuntos educacionais e sexta-feira é o Programa Especial de Formação de Professores. À sexta-noite também nós vamos apresentar para eles, tá? Então, a Tânia se encarrega de passar, eu queria fazer rapidamente a apresentação da nossa comissão. Então, nós temos a mim, né, por enquanto, como coordenadora geral, até março do ano que vem. Depois a gente tem a professora Daniela Horado Sagrilo, que é a professora do Departamento de Metodologia do Ensino. A professora Gladys Félix, que é a professora do Departamento de Administração Escolar. A professora Tânia Michelini Miorano, que é a professora de vocês, é membro da comissão e do Departamento de Educação Especial. A Thay Glessi Cursal Acoser, que é a responsável pelo serviço de apoio pedagógico. Talvez muitas de vocês já tenham se utilizado desse serviço. Nós temos também a Thay Liliane Montan de la Meia, que trabalha no PPGR, representa os técnicos administrativos. O Thay também, Neriton Porto, do nosso arquivo setorial. E a nossa representante discente da pós-graduação, a Ana Paula Rodrigues Machado. Nós estamos e precisamos um representante discente da graduação. Já entramos em contato várias vezes e novamente com o DACI. Sabe? Então sintam-se à vontade. Porque né? Anteriormente era colega da turma, que era a Luane. Isso. Da Educação Especial, a Luane saiu. Saiu e nós não tivemos um novo representante.
não é? E nós precisamos, porque como vocês estão vendo aí, e eu queria terminar assim a nossa apresentação, a gente tem um professor José Luiz da Milano como consultoria interna. O professor da Milano é um dos professores mais antigos do centro e ele é responsável também por essa comissão existir, porque foi na gestão dele como diretor do centro que essa comissão passa a existir oficialmente no ano de 1999. Acho que tem muita gente aqui que não era nem nascida, mas essa comissão já existe desde aí, né? Depois a gente tem o nosso TAI, que é o Diego Marins, que é o nosso, vamos dizer assim, secretário da comissão, e temos sempre os nossos assistentes de pesquisa, a Milena Almeida, que é a nossa bolsista de estatística, que é responsável por todos os gráficos, por todas as tabelas, por todos os dados quantitativos que vocês vão ver nessa noite. O Rafael Mena Barreto, que eu já apresentei, Freitas, que é o nosso bolsista de comunicação, né, na área do desenho industrial, e a Denise Ângela Della Flora, que é a nossa bolsista FIP, a nossa bolsista mais jovem dentro da comissão, que assumiu agora no mês de maio, exatamente porque ela trabalha com essa parte toda da pesquisa deste projeto que essa devolutiva é parte, tá? Então, assim, para vocês verem que a nossa comissão, ela tem uma característica muito importante e ela tem isso dentro da sua história também, que é ter representantes dos diversos departamentos, dos diversos segmentos do centro. Então, a gente tem docentes, discentes e técnicos administrativos que fazem parte da comissão. E isso foi uma tradição que a gente tem ao longo de muito tempo. Se vocês talvez forem olhar as outras comissões setoriais da UFSM, a maioria delas não tem essa constituição e não tem tantas pessoas. Mas nós entendemos que só se faz a avaliação institucional participativa e essa é a metodologia que tem balizado o nosso trabalho por quase 30 anos. A gente só faz uma avaliação participativa e democrática quando a gente ouve a comunidade e quando a gente tem a comunidade trabalhando junto com a gente e para todo esse coletivo que é o Centro de Educação, né? Então, nosso objetivo dessa noite então é prestar contas e debater os resultados da avaliação docente pelo discente do segundo semestre de 2022. E vocês podem nos perguntar por que só agora? Porque, se vocês lembrarem, nosso semestre terminou quase no final de fevereiro. E nós levamos algum tempo, nós tivemos umas férias relativamente longas, que não foram muito longas, mas nós precisamos sempre recolher esses dados. E que, para vocês saibam, isso é uma coisa importante de se dizer, a comissão de avaliação, ela não usa e não... como é que eu vou dizer? Ela não tem apenas um instrumento que ela faz análise. A comissão de avaliação, ela se pauta por fazer análise de diferentes instrumentos. Então, quem responde os nossos instrumentos? E cada um é diferente. A graduação, vocês, a pós-graduação, os docentes fazem autoavaliação, os técnicos administrativos fazem autoavaliação, semestre que vem os gestores vão se autoavaliar, nós avaliamos os estágios, nós avaliamos as pessoas que estão responsáveis pelos estágios. E isso demora muito tempo para a gente fazer análise e tentar, e que essa análise seja séria, transparente e que realmente reflita aquilo que as pessoas queriam dizer quando responderam esses instrumentos, né? Bem, nossa metodologia, como eu já falei, é uma metodologia que se pauta pela avaliação institucional participativa, e tem dois autores super importantes, um autor estrangeiro, que é Barber, uma autora brasileira, que é a professora Denise Leite, uma professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma pessoa que vem trabalhando há muitos anos e que foi nossa consultora externa também dentro da comissão de avaliação há alguns anos atrás. E até hoje ela continua trabalhando de alguma forma conosco, né? Então, a nossa pesquisa ela tem um caráter diagnóstico e uma abordagem quantitativa. Por quê? Porque nós trabalhamos com dados quantitativos, que vocês vão ver, mas também com dados qualitativos. E hoje nós vamos trazer para você muitos dados qualitativos. O que são esses dados qualitativos? Os dados qualitativos são justamente as respostas que vocês escrevem. Então, quem respondeu os instrumentos agora entre o dia 15 de fevereiro e o 16 de abril de 2023,
avaliou o segundo semestre de 2022. E lá no final do instrumento tinha uma parte em que vocês poderiam comentar, sugerir, criticar, escrever aquilo que vocês achavam que o instrumento não perguntou, né? Então, esses dados a gente chama de dados qualitativos. E esses dados são extremamente importantes e ricos. Só que o que a gente percebe? As pessoas trabalham, vêm avaliando muito bem a parte quant. A parte qual as pessoas quase não falam. E muitas vezes aí é que estão muitos dos dados que nós precisamos ver, aquilo que nós precisamos saber sobre o que vocês estão se sentindo, vamos dizer assim, satisfeitos, insatisfeitos, incomodados, né? Então a gente vê isso a partir desses dados qualitativos, não que os quantitativos não nos digam, mas às vezes a gente percebe contradição, e vocês vão ver algumas a partir do que a gente vai mostrar um pouco hoje, né? Então o nosso material estatístico é o relatório do CPD, né, de 2023, agora no caso, que a gente faz a recolha desses dados. O instrumento que vocês responderam é o instrumento que a gente chama IA2, Instrumento de Avaliação 2, que é um instrumento da graduação. E hoje a gente faz a exposição de dados por indicador para uma análise e debate. Então, se vocês tiverem dúvidas ao longo da nossa explanação, tanto minha como da professora Tânia, vocês podem nos interromper, vocês podem perguntar, né? Não deixem as coisas para o final, perguntem mesmo, levantem a mão e perguntem, tá? Então, os nossos resultados, então, tá? Os resultados gerais. Vou apresentar, então, um pouco do centro da educação, que a gente sempre faz um comparativo. A gente olha o centro e depois a gente olha os cursos, tá? Então, vamos lá. Aqui, nível de participação dos estudantes, tá? Então, percebam lá. A maior participação foi o curso de licenciatura em Educação Especial Noturno, tá? E ainda temos uma participação um tanto menor, o curso de Pedagogia Noturno, né? Então, o que isso nos diz? A gente trabalha com alguns parâmetros de avaliação. Então, que parâmetros são esses? Uma avaliação considerada boa, ela tem 50% de participação. 36%, 30% ainda é uma participação considerada baixa. Uma participação alta é 70%. Então, vocês entendem que a gente ainda tem um caminho, apesar de a gente ter muitos anos. O que está faltando para a gente participar da avaliação? Se vocês observarem, nas portas tem um adesivo com QR Code e lá tem uma pergunta sobre avaliação. E essa pergunta é justamente, nós queremos saber o que vocês pensam e qual é a época melhor da gente fazer os processos avaliativos. Justamente porque o que a gente está querendo? Entender por que as pessoas participam um pouco. E a gente quer entender em que época as pessoas entendem que é melhor para participar dos processos avaliativos. Né? Eu falava aqui com o professor Assis e eu compartilho sempre com as colegas. Eu tenho alguns anos dentro da comissão. Minha experiência, mas eu quero ter dado científico para comprovar a minha experiência, porque uma coisa é doxa e outra coisa é episteme. Opinião não é ciência. Então eu quero, e eu e a professora Gladys, que está coordenando esse projeto dos QR Codes, a gente quer entender exatamente. Minha experiência, que por enquanto é empírica, diz que durante o meio do semestre, mais perto do final, é a época que as pessoas mais participam. Final de semestre, outro está em férias, outro não vai vir, e principalmente esse tipo de atividade aqui. Se a gente faz no final de semestre, a gente sabe muito bem, né, Tânia? Que é bastante esvaziado a presença. Então, mas a gente quer dado, a gente quer ter esses dados concretos, o dado científico para poder falar sobre isso, porque senão a gente não vai falar, né? Então aqui, queria mostrar também, por exemplo, pedagogia diurno, 23%, licenciatura em educação especial diurno, 31%. Vocês, o noturno da educação especial, o maior nível de participação. O PEG, Programa Especial de Formação de Professores, 25% também de participação. Média geral do Centro de Educação. Esses dados são importantes. Olha quantos alunos nós temos no centro. Quase 900 alunos. Olha quantos participaram, 231.
é baixa a nossa participação. 25% dos alunos participaram da avaliação. Então, assim, às vezes eu entendo, pessoal, assim, a gente olha aquele questionário, tudo isso, quantas disciplinas aquele professor, eu tenho no semestre, 7, 6, que eu vou ter que avaliar todos os professores. Seria o ideal e é o que a gente espera. Mas interessante que vocês pelo menos avaliem aquelas disciplinas que vocês entendem que tem que avaliar. Mas não deixem de avaliar. Porque é só assim que a gente vai construir políticas diferentes dentro do centro. Porque o que acontece? Eu avalio e não acontece nada. Acontece. Muitas coisas acontecem. Porque o que acontece com esses resultados da avaliação? É uma pergunta que sempre fazem. E é uma pergunta que eu sempre respondo. Esses resultados todos são enviados à gestão. Quem é a gestão? A direção do centro também. Mas as coordenações de curso, os NDEs, a gente tem tido essa prática desde o semestre passado, também são informados, certo? Os colegiados nós vamos começar a mandar. E na reunião de segunda-feira com o curso de pedagogia diurno, surgiu a sugestão que a gente mande, inclusive para os departamentos, para as chefias, e nós vamos começar a mandar também. Porque eu acho interessante que os departamentos saibam as questões que envolvem as questões estudantis, certo? Então, e o que se faz? Bom, a gestão, desse modo amplo, como eu falei, é que tem que pensar o que vai fazer com esses dados. Aparecem muitas questões conflitantes. Em algum momento, essas questões têm que ser debatidas no centro, têm que ser pensadas no centro como política. Não é? Em outros momentos, quando a gente tinha recursos financeiros de valor vultoso para avaliação, muitos desses equipamentos que vocês veem hoje, não esses, mas no prédio que antes era 16A, foram comprados com o dinheiro da avaliação. Por quê? Porque o centro de avaliação era um dos que mais participava da avaliação. Isso repercute, quanto mais a gente participa, mais recurso financeiro vem para o centro. Quanto menos os outros centros levam. Então a gente também tem que pensar nesse sentido. O que isso interessa para vocês? Muito. Porque quando vocês têm um evento para ir, a comissão de avaliação geralmente consulta as coordenações, e as coordenações dizem, o que estão precisando. Mesmo com pouco recurso, a gente alcança, agora nem vou dizer, vergonhoso, alcança algum recurso para as coordenações. E aí, vocês têm que ir para um evento. Professora, pode-se pagar uma parte de um ônibus, uma inscrição, alguma coisa, a coordenação pode. Mas o que foi o recurso? Para a bolsa digital, auxílio, é isso que a coordenação pede. E é isso provavelmente que a coordenação vai usar. Sim, na pandemia, isso. Nós utilizamos muito recurso da Caixa para bancar as bolsas digitais, né? Porque os alunos conseguiram pagar internet, graças ao bolsa. Exatamente. Já era um auxílio enorme. O auxílio digital, que a gente chama Bolsa Formação e Auxílio Digital. Porque a Tânia lembra, porque a Tânia era a presidente da comissão. Era a maneira da gente gastar o dinheiro. Porque não tinha mais evento, tudo virou online, mas a gente sabia que tinham pessoas que estavam se evadir da universidade porque não conseguiam usar. Então o recurso da comissão foi para isso. Então, aí como a coordenação fazia esse controle, tinha que mandar uma ficha mensalmente que o aluno estava frequentando a aula, o aluno era encarregado quando ele usava esse recurso. Então, a gente tem todo um controle em relação a isso também, porque ao mesmo tempo que existe o recurso, existe a fiscalização e existe um processo de transparência de uso desse recurso também, porque afinal de contas, isso é um recurso público, é dinheiro público, né? Então, quais foram as dimensões que vocês avaliaram? Né? O plano da disciplina, o conhecimento e emenda da disciplina, aproveitamento das aulas. Aproveitamento das aulas, metodologia, avaliação, relação docente-estudante. Tá? E esse é um problema. Bom, então uma média geral do centro, né? Assim, o que foi melhor avaliado, o que não foi tão bem avaliado. Melhor avaliado, então, do Centro de Educação, a gente tem o plano de ensino da disciplina. O centro avaliou super bem isso. Por que significa isso? Que o professor, ele posta lá no portal o plano atempadamente. No primeiro dia de aula, ele
fala sobre esse plano. No primeiro dia de aula, esse plano tem todo o cronograma, as avaliações, tudo que o professor vai lá desenvolver. Então, para o centro de educação, essa é uma dimensão que foi a melhor avaliada. Em compensação, a menor avaliada foi a relação docente-estudante. Mas, quando a gente pensa que a gente responde a partir de uma escala de Likert, o que é isso, né? Uma variação de 1 a 5, e a gente ainda tem uma média 4,37, a gente tem uma média alta, mesmo que seja a dimensão com menor avaliação, né? Que foi não tão bem avaliada. A seguir, depois do plano de ensino, foi a dimensão avaliação. E aí depois a gente vai ter conhecimento da disciplina, depois o aproveitamento das aulas, metodologia, e olha a média geral do centro. A média geral do centro é alta, 4,50. Mas lembrem-se, né? 25% das pessoas avaliaram. A gente também tem que pensar isso. E esses 25% dessas pessoas avaliaram muito bem o centro de educação. Avaliaram muito bem, na verdade, os seus professores, porque isso é vocês avaliando, e também se autoavaliaram muito bem, né? Vamos seguir então, Tânia, por favor. Seguimos? Aham. Peraí, volta. Eu acho que é isso que eu falei, né? Volta só um pouquinho. Aham. Ah, não. Agora a média por curso. Isso eu não tinha falado. Então, olha lá. A média da avaliação, a média mais alta, quem avaliou melhor seus professores, curso de educação especial noturno. Quem avaliou com nota menor, curso de pedagogia noturno. Né? Então, aí depois a gente vê aqui, por exemplo, o diurno, quarto 43, a educação especial diurno lá, 460, e o PEG, 456. Então, aí, mas mesmo assim, vocês ainda dão notas altas, tá? 4,67, 4,11, né? Ainda são notas altas, né? E eu estou chamando a atenção dessas notas que são altas, porque isso, muitas vezes, tem algumas discrepâncias em relação aos dados quali, certo? Mas aí a gente vai chegar lá e vai falar. Seguimos, né? Então, aqui, ó, em relação ao instrumento, o que vocês entendem como pontos positivos, né? A pedagogia noturno acha que foi super positivo o conhecimento e ementa da disciplina, mas acha que tem a melhorar a relação docente-estudante. E aí eu queria chamar a atenção de todos vocês. Esse foi o ponto a melhorar nos 5 cursos do CEI. Então, essa é uma dimensão que cabe agora às gestões olharem o que está acontecendo aqui, mesmo que a gente ainda tenha médias altas, mas é um ponto a melhorar. Então, pedagogia diurno foi o plano da disciplina, a educação especial diurno, avaliação, vocês no noturno também avaliação como ponto positivo, e o PEG também chama atenção para a dimensão avaliação. Tá? Então, agora, quer falar? Então, sim. Então, vamos lá. Agora nós vamos olhar especificamente em relação aos cursos. Tá? Então, assim, ó, queria chamar a atenção de vocês o seguinte: como é que foi organizado isso pela nossa bolsista, a Milena, né? Então, a gente faz sempre um estudo comparativo entre a média geral do centro naquela dimensão e a média geral do curso. Vocês lembram? Eram 5 dimensões que a gente avaliou. Então, agora a gente vai olhar em comparação o centro da educação e o curso de vocês. Então, vamos lá. Primeira, a média geral do centro na dimensão número 1, tá? Que é sobre o plano de ensino, 4,56, mas o curso de educação especial noturno avaliou mais alto, 4,67, estou falando como média geral. Não sei se eu não estou na frente de vocês enxergam? Ou eu estou na frente? Ah? Bom, aí a dimensão 1.1, 4,57, vocês 4,69, se desenvolveu o plano 4,49, o curso lá 4,67, e aí sempre a questão de autoavaliação. Por isso que a gente fala em avaliação e autoavaliação, porque tem sempre em cada dimensão uma questão que vocês têm que se autoavaliar.
Porque, como a gente costuma dizer, a avaliação é um processo de mão dupla. Ela não é só vocês avaliam a gente, vocês também têm que se avaliar enquanto estudantes. O que eu fiz também como estudante ao longo do tempo? Ah, a professora não entregava as notas e tal, mas eu também nunca fui atrás para saber. Eu me revoltava no corredor, mas também, o que eu fazia em relação a isso? Porque também cabe a gente ter uma ação também propositiva ou uma ação indagativa das coisas também, Então, olha lá, eu como discente busquei informar-me sobre o plano, os objetivos, a metodologia, as referências. Vocês avaliaram bem, vocês disseram que sim, que vocês fizeram. Então, aí a gente já vê uma média diferente do centro para o curso de educação especial noturno. Pode seguir, por favor. E aqui a gente tem o gráfico, que mostra exatamente a concordância total em relação àquela primeira dimensão. Então, não há uma variância significativa entre as médias das 3 questões objetivas, pois a média geral foi 4,56. Destaca-se, está falando do centro da educação, Aqui a gente fala do centro. Destaca-se que 76,71% dos estudantes do centro de educação responderam ao instrumento que concordam totalmente que os professores explicaram o plano de ensino da disciplina. Então, é uma média alta, 76%. Estamos bem, como centro. Vamos ao curso. O curso, então, mais alta média ainda. 81% de vocês dizem que sim, que os professores entregaram um plano, discutiram um plano. Então, aqui destaca-se que 81% dos estudantes que responderam ao instrumento concordam totalmente que os docentes entregaram e implementaram um plano de ensino. Então, aqui, o que a gente pode pensar disso? Que para o curso de educação especial noturno, todos estavam informados sobre tudo que iria acontecer ao longo do semestre. Pelo menos essas pessoas que responderam, Esses 36 e pouco por cento, que foi o curso que mais participou. Esses 36 e pouco por cento de alunos e estudantes, desculpem, que participaram, Mas não é uma totalidade, é uma média das pessoas que participaram, Talvez as outras pessoas dissessem coisas diferentes, por isso que a ideia de responder aos instrumentos é tão importante, porque esses dados poderiam ser diferentes. A nossa média. Nesses dados, eles já estão contabilizados todos os alunos matriculados e, inclusive, tem muito abandono, muito... Não, a gente só pensa na matrícula. Porque daí também pode ter uma porcentagem de... Não, a gente pega aluno matriculado. Aluno total da matrícula. Sim. Questão de conhecimento da disciplina, o centro 4,54, o curso 4,69. Então, todos os conteúdos foram desenvolvidos? Vocês dizem que sim, 4,69. O docente demonstrou domínio e segurança, 4,73. Olha a diferença do centro, bem mais alta a média do curso de vocês, do da educação especial. Aí eu, como discente, procurei esclarecer dúvidas, complementar conteúdos, 4,65, 4,57 o curso. Então, essa dimensão foi super bem avaliada aqui pelo curso de vocês. E aqui a gente percebe uma diferença, embora 4,54, 4,69, mas é uma diferença considerável também. Seguindo, aqui o gráfico do geral do centro, Então, 77% lá entendem que sim, que eles, vamos dizer assim, têm uma opinião semelhante às questões dessa dimensão. A menor média é a questão 2,1, onde 6,83 discordam em algum nível que todos os conteúdos da disciplina foram desenvolvidos. A gente ainda tem um percentual de pessoas que entendem que não, mas ainda assim é um percentual não tão alto. E aí o curso, agora, que é o próximo slide, 81% também concorda. Então, vocês veem que o que aparece nos dados quant, a gente reflete nos gráficos também que são quant. Então, essa não tem uma discrepância. Aproveitamento das aulas, então, também. Vocês avaliaram muito bem os professores de vocês. 4,67. Então, foi assíduo, os professores foram assíduos, os professores de vocês. Se preocuparam com a assiduidade de vocês também.
E eu também, como discente, procurei ser assíduo nas aulas, né? Porque essa questão da assiduidade tem a ver com início, meio e fim da aula, né? Não é só estar na aula, porque às vezes eu chego no horário, mas eu saio mais cedo. E aí eu não entendo porque eu levo falta. Ou o professor não cumpre todo o horário da aula, então essas coisas a gente pode avaliar nessa dimensão aqui. E explicar no final, às vezes, porque a assiduidade não é só estar na aula, é todo o cumprimento, porque é aproveitamento das aulas. É como a aula é aproveitada, em todo o seu tempo, né? Na qualidade do tempo, né? no bom uso do tempo. Né? Porque sair numa noite como hoje, às vezes não ter aula ou ter poucas aulas, também é complicado, né? Pense. Né? Porque muitos de vocês provavelmente são trabalhadores que já vêm cansados e vêm para aula. Então aqui vocês avaliaram bem os professores, que bom, né? E se avaliaram bem também. Aqui então, média geral, a mesma coisa, né? Também. E do curso também. Foi super bem avaliado também. 75% dos estudantes concordam com as questões de aproveitamento das aulas, ou seja, 75% de vocês entendem que houve um bom aproveitamento das aulas. Metodologia, isso aqui é importante. Vocês sabem que há uns anos atrás é interessante como as coisas vão mudando, né? A metodologia, em alguns anos atrás, dentro dos nossos estudos, era uma das dimensões que geralmente era sempre ponto a melhorar. E de uns anos para cá, isso mudou. Ela é bem avaliada, olha lá. 4,44 no média geral do centro, 4,65 para o curso de vocês. Então, foram bem avaliados. Então, começa pela primeira questão. Utilizou forma diversificada de ensino adequada para favorecer a aprendizagem da turma? Discentes, aulas expositivas, trabalhos em grupos individualizados. Outra coisa, utilizou recursos adequados para o desenvolvimento das aulas, data show, quadro e tal, é super boas as médias. E eu, como discente, tive interesse em questionar o docente, refletir sobre o conteúdo, quando necessário, busquei alternativas para obter o melhor aprendizado, porque às vezes o professor não traz alternativas, mas eu posso buscar também, eu não sou obrigado a sempre ficar esperando, obrigada a esperar pelo professor, eu posso buscar também, né? Porque nós temos ainda alguns processos que a gente espera muito, né? Mas às vezes a gente também tem que ter a iniciativa também. Mas de qualquer forma, a gente percebe que a média é bem alta. Vocês avaliaram bem também, seus professores. Seguindo, então a mesma coisa, a média geral do centro é uma média alta, nessa questão de metodologia. E do curso também, 75% dos estudantes concordam que as metodologias são apresentadas e bem apresentadas e desenvolvem metodologias diferentes também dos professores. A avaliação, então, que foi uma das questões que vocês avaliaram bem, né? Então, informou previamente a sistemática, olha, 4,74, bem alto lá, a primeira média do curso de vocês, ó. 4,55 geral do centro, 4,71. Devolveu as avaliações no prazo, também bem diferente do centro, bem mais alto também. Eu, como discente, interessei-me em saber os prazos, resultados, né? 4,72 a 4,66. Então, também nessa dimensão, o curso avaliou bem os professores. Então, a mesma coisa, média geral do centro, né? 78 concordam, tiveram interesse em saber sobre os prazos, a questão 5.2 tem menor média, pois 8,75 dos respondentes discordam em algum grau, e os docentes comentaram os resultados das avaliações. Mas também é uma média baixa, são muito pouco o percentual ainda de discordância. Eu acho que chegamos à dimensão que foi a dimensão ponto a melhorar em todos os 5 cursos do CE, tá? E mesmo assim, né, vocês ainda avaliaram bem os professores, mas olha que não é tanta diferença do centro, né? Ó, e aí eu queria chamar a atenção para a dimensão 6.3. Olhem a média do centro, 13,86. E a média de vocês, 4,40. Isso é uma discrepância, tá? Em geral, no centro, as pessoas entenderam que os professores não providenciaram, enfim, não identificaram discentes que precisavam de acompanhamento psicológico. Mas no curso de vocês entenderam que sim, vocês avaliaram bem, vocês entenderam que os professores fizeram isso,
que eles buscaram, né, providenciar, buscaram de alguma forma resolver esses problemas, né? E a gente discutiu isso na segunda, né? O quanto é mesmo que o professor encaminhe, muitas vezes a dificuldade de ter o atendimento, porque a gente tem uma rede, né, de atendimento que não consegue abranger toda a demanda que a gente tem dentro da universidade. Nós temos setores que são responsáveis por isso. Muitas vezes, mesmo que o professor encaminhe, o aluno, a estudante ou estudante demora um pouco mais para ser atendido, né? Então, aqui. Não, acho que deu para ver, né? Porque aqui... Ah, não, eu quero só chamar uma atenção aqui, que é a 6.1, tá? Que é a questão da acessibilidade pedagógica, né? Então, média geral do centro, 4,46, e no curso que vocês avaliaram bem, que considerou e levou em consideração e providenciou acessibilidade pedagógica também aos estudantes ou aos estudantes que necessitavam desse recurso, vamos dizer assim. E eu, como discente, né, só considero que me relacionei de forma cooperativa, respeitosa com a turma, né, então 4,76 e 4,69. E aí, os nossos gráficos lá, que corroboram, né, então, em geral, o centro, né, 81% concordam totalmente que foram respeitosos, né? E com o professor, outro ponto a ser avaliado nessa dimensão aqui, 15,01, discordam em algum grau que os docentes encaminharam discentes para acompanhamento psicológico. Então, essa dimensão ainda é uma dimensão que não foi tão bem avaliada. Embora vocês, educação especial do turno, tenham avaliado bem, aliás, muito melhor que a média geral do centro de educação. Dos outros 5 fazem parte, né, dos outros 4 cursos. Seguindo, e aqui eu queria chegar no que a gente diz que existem as diferenças, as discrepâncias, vamos dizer assim. Porque às vezes a questão da relação professor-aluno foi a dimensão que aponta a melhorar, mas olha o que aparece. 35 respostas elogiosas dos professores, e isso foi geral em todos os cursos, tá? A maioria dos comentários são comentários elogiosos dos professores, de forma pessoal, inclusive, né? Elogios ao docente e elogios ao plano de aula, disciplina, metodologia e aprendizagem. Olha, a maioria das respostas qualitativas elogiam. Então, praticamente todas as dimensões receberam elogios, né? Então, elogios pessoais ao docente, 23 respostas, né? Porque é maravilhoso, é ótimo. Coisas mais direcionadas à figura da professora ou do professor. Críticas à prática docente, 3 respostas. Sugestões sobre metodologia, 2 respostas. Críticas à interação professor-aluno, 2 respostas. Mas percebam que quantitativamente foi a dimensão que os 5 cursos apontam como algo a melhorar. E aí eu torno a dizer o que eu já disse. Se vocês não escrevem sobre isso, a gente tem o dado quantitativo, mas a gente queria entender qualitativamente esse dado. E aí aparecem poucas respostas, vocês entendem? Fica muito discrepante o dado quanti com o dado quali. Eu sei que às vezes a pessoa já está no final do instrumento, está cansada, mas vai mais um esforço de coisas que vão fazer diferença na hora da gente conseguir fazer as análises e trazer esses resultados, inclusive quando encaminha esses resultados. A quem tem, vamos dizer assim, a competência para pensar isso e pensar ações em relação a esses dados, né? Só deixa eu terminar ali também. E elogio ao curso e à coordenação, achei ótimo. É o primeiro curso que aparece uma resposta em relação a isso. Tá? Os outros cursos, até onde eu lembre que eu olhei todos, né, não aparece. Então, a questão da gestão, de alguma forma, apareceu lá num comentário. E dificuldades pessoais devido à pandemia, uma resposta. Embora eu tenha certeza, e aí é que tá, eu tenho certeza, mas é a minha opinião, não é um dado, que tem muito mais pessoas que tiveram dificuldades. Mas as pessoas não se manifestam aqui, a gente não tem como saber. Como dizer que isso é um dado considerável, vocês me entendem? Então, aqui é a grande questão. Responder quanti, perfeito, tem que responder. Mas responder quali é fundamental para a gente ter essa relação entre quanti e quali.
para ver coerência entre esses dados, né? Seguindo, então, aí a gente trouxe as respostas, algumas. A gente pensou, claro, sem identificar ninguém. Então, a gente tentou colocar, assim, de forma as positivas, as mais elogiosas e as menos depois. Então, aulas necessárias, onde foram abordados temas polêmicos de forma respeitosa, expondo a liberdade para todos os alunos. Além disso, realizou trabalhos e atividades criativas, contribuindo para a aprendizagem eficaz, estimula a interação e percepção e evolução ao longo do semestre. Aulas muito bem apresentadas, discussões reflexivas. Essa disciplina foi realizada de forma esclarecida e presencial, horários adequados, cada aluna para dar mais atenção às suas necessidades. Podiam ter mais aula dessa forma, atenciosa com a professora X, a gente sempre tira, não tem como saber. Prof. Fulana é incrível, uma das melhores do curso de educação especial, muita honra ter tido ela como docente da disciplina X, né? O professor consegue transmitir muito além do que a disciplina pede, nos desafia a ser cada dia melhor. É muito bom ter a sala de aula pessoas assim. O professor apresentou autores muito importantes para a graduação e a forma como discorreu sobre métodos utilizados. Facilitou muito o aprendizado e a familiarizar com a linguagem utilizada. Tá? E agora vem algumas. Tá? Professor exemplar, coração imenso de amor, ótimo, gratidão, aí os comentários menores. Talvez tenha faltado um pouco de esclarecimento do método avaliativo do professor. Por favor, menos aulas expositivas, mais aulas investigativas. Tive um excelente semestre, no qual pude observar de forma acessível cada tema. Quanto a professora foi excelente na sua forma de desenvolver o conteúdo, buscando sempre inovar suas aulas, quanto aos colegas, todos muito participativos, focados nos objetivos. A coordenação impecável, elogio a gestão. Em suas atribuições, um curso de excelência, mergulho em fazer parte dessa instituição, desse centro. Sugestão: enviar o conteúdo com antecedência para os alunos realizarem a leitura bem antes do horário da aula. Essa é uma coisa que eu ouço no de olho também. E é isso, tá? Vou passar então para a professora Tânia, e aí ela apresenta então o curso de educação especial. Pedagogia. Desculpa, de pedagogia noturna, desculpa pessoal. Já estou exautiva esse horário. Vou pegar minha agulha aqui. Então, vamos lá, agora pedagogia. Então, de novo a gente vai pegar as mesmas dimensões, mas vai olhar agora em relação ao centro e ao curso de pedagogia noturna. Em relação ao plano da disciplina, quando o professor coloca, e lembrar para vocês que é bem importante que vocês olhem, ele está muitas vezes postado no Moodle, mas lá no ambiente, no portal do aluno de vocês também tem. Então, vocês também podem ir acompanhando, revendo, conversando, fazendo novos acordos durante o semestre. E em relação a isso, além dessa entrega com os objetivos, os conteúdos, as metodologias, enquanto que o centro respondeu 4,57, a pedagogia respondeu 4,25. Talvez seja um momento de conversar mais, olhar, relembrar, perguntar, querer saber um pouco mais do plano, do que vai ser entregue, em relação a como foi desenvolvido o plano. Enquanto que no centro foi 4,49, o curso de pedagogia respondeu como 4,09, 4,09. Também um pouquinho mais baixo, quer dizer que ou vocês estão percebendo que não está da mesma forma, ou faltou um pouco de diálogo ali. Então, essa conversa precisa ser feita. Eu, como discente, busquei me informar sobre o plano de ensino, os objetivos, a metodologia. O centro é 4,60 e o curso de pedagogia respondeu 4,29. Talvez ainda essa busca precisa ainda ser um pouco mais feita. No centro, a média ficou em 4,56 e o curso em 4,20. Aqui o gráfico do centro com 76,71%, que há uma variância bem significativa das médias, e do curso,
pode modificar. E do curso 67, do centro 71 e do curso 67. Próximo. Em relação à ementa da disciplina, vocês sabem que essas ementas, elas são feitas quando há uma reforma curricular. Então, às vezes, leva mais tempo, né? Essa ementa está feita há uns 5, 6, 7 anos, às vezes, até ela ser modificada. Mas, tentar compreendê-la, saber se é uma ementa que ela parou no tempo ali ou não, ela está sendo modificada ou não, está sendo compreendida, é bem importante. Em relação a isso, olhar para os conteúdos que estão sendo desenvolvidos. No centro, essa média está em 4,49, quase 4,50. E no curso, 4,14. É como se fosse 4,1. Tem quase 5 pontos de 0,5 de diferença. Então, ali talvez também de conversar um pouco mais sobre os conteúdos que estão sendo colocados. O docente demonstrou domínio, segurança, atualização para o desenvolvimento do conteúdo. No centro, 4,56 e no curso, 4,24. Talvez haja uma criticidade maior em olhar para isso e talvez conversar de novo, mais uma vez, com o professor para entender talvez o que está sendo proposto como plano e o que vocês estão estudando. E eu, como discente, procurei esclarecer as dúvidas com outros conteúdos no centro 4,57 e o curso 4,25. Aqui, de novo, o gráfico do centro em 77% e do curso, pode modificar, 69,93%. Também tem um percentual que modifica. Em relação ao aproveitamento das aulas, que eu acho que isso é bem importante, dado que de noite parece que o tempo é mais curtinho, mais valioso, cada minuto é mais importante ainda. Em relação à assiduidade, no centro 4,53 e no curso 4,16. Talvez nós tenhamos que olhar também para isso. Estamos chegando a tempo, saindo a tempo, como é que estamos aproveitando esse tempo de aula, como é que isso acontece? Em relação à preocupação, à assiduidade e participação dos discentes. Aqui também essa conversa de como é que, se esse tempo não está de acordo, e uma briga que é de muito tempo, são os itinerários dos ônibus. Mas esta briga tem que ser feita também por quem utiliza os ônibus. Já muitas vezes foi levantado isso, mas talvez seja mais uma vez, e esse instrumento ele também se mostre como força para mostrar que os horários dos itinerários dos ônibus precisam ser modificados, ou que precisa ter mais horários de ônibus disponíveis, para que essa assiduidade ela esteja mais de acordo com o esperado com os horários de curso. Sim, exato. Nesse quesito tem coisas que podiam modificar também, né? São os ônibus. Eu sinto falta de um intra-campus, que não precisa pagar para se locomover. O campus é muito grande. Circular, né? Circular. Às vezes você está parado lá perto do música, tem que vir para cá, então vem correndo para chegar aqui na hora. Então é uma coisa que eu sinto muita falta. Tipo, ao menos poder entrar pela frente e não descer. Rodar na frente do ônibus e descer, você quer aparecer, você tem que pagar. Aí saindo do campus, sim, você teria que pagar. Mas aqui por dentro poderia ser uma solução adotada. Só para ficar na frente esperando descer dentro da faculdade. Acho que uma época teve, né? Teve. Na época, ali nos anos 90. Não. Depois teve, depois quando começou os cortes cada vez maiores, eles suspenderam o circular. Tinha sim. Então, talvez tenha que se colocar de novo na avaliação Em isso. 2019 ainda tinha. Tinha, teve Exato, aqui dentro mesmo. Que era aquele ônibus bem antigo da universidade. Mas era muito histórico pra gente. É. Ali perto do Realmente. posto, né? Esse ponto aí, eu venho lá da reitoria todos os dias, daí eu desço Sim, até aqui, imagina. eu passo no Tubarão, daí desço pra cá, Caminhada, dia né? de chuva é bravo, né? Como hoje era muito importante aquele posto do outro. Sim, eu me lembro. Sim, isso aí é uma. E aí, ó, olha lá os comentários.
Então, a importância de vocês fazerem lá naquela parte qualitativa. Precisamos que isso volte. Isso nos atrasa, isso nos deixa com mais falta, porque dependendo do professor dá falta. Né? Ó, Assise. Não, enfatizar isso que a Fábio falou, que é importante, para vocês colocarem na avaliação os horários de ônibus e o final, pelo menos todas as turmas, tanto a educação especial quanto a pedagogia, apresentam sempre o mesmo problema. Esse problema. Não tem condições de ficar na sala de aula muita gente até as 10 da noite, por causa dos benditos ônibus. Sim. E ainda as pessoas que pegam os ônibus e tem que pegar para um outro bairro. Porque aumentam aqui na universidade pra gente ir pro centro, mas não aumentam pro centro dos bairros. E aí a gente não tem escolha. Sim. Aí não adianta eles virem, botarem até as 11, 11h30 aqui e a gente vai ter que vir pra casa igual. Mas então isso também se reclama, porque isso também é negociação que a universidade pode fazer. A nossa turma, desde que a gente entrou em 2021, a gente está fazendo abaixo-assinado e pedindo para coordenação e pedindo em relação a isso. Todo o semestre a gente pede. E a questão também do professor Assis, que ele falou agora dos ônibus. Por exemplo, ele entende quando a gente chega atrasado por falta do ônibus, ou que atrasa e tudo mais, ou quando a gente tem que sair mais cedo. E a questão dos outros professores que não aceitam isso, que muitas vezes dão falta pra gente por chegar 30 minutos atrasados. Mas, por exemplo, hoje dia de chuva, os ônibus todos atrasaram, e a gente sempre atrasa. E a questão de entender é difícil, o professor entende, tem professores que não, e que batem no pé nessa questão, então é culpa nossa. Escreva lá no final, escreva, isso faz parte da avaliação. A gente precisa saber, escreva, não precisa dizer quem é o professor, só narrar o fato. No ano passado, a gente já trabalhou bastante, a professora Lúcia estava na coordenação. Nós fizemos um documento com os cursos, né? Conseguimos melhorar um pouco a saída dos ônibus daqui, sim, né? Foi acho que em maio do ano passado, por ali, a gente fez um movimento de atenção, conseguimos melhorar bastante os ônibus daqui. Aí agora a dificuldade está sendo os ônibus interfaces, né? E aí a gente tem horário para sair daqui, não chega lá o ônibus e vai para o Então, o importante é eles colocarem nessas avaliações, porque esse é um espaço que eles têm de destacar essa necessidade e isso nos ajuda, com a CAICE, a conseguir outras políticas dentro da universidade. Porque uma coisa é vocês dizerem que não tem ônibus, outra coisa somos nós, coordenadores. Eu até uso ônibus, mas tem gente que não usa. Então, uma coisa é os alunos se manifestarem. Não, quanto mais resistente ao dado, vocês entendem, pessoal? Quanto mais vocês escrevem, quanto mais gente escreve, existe um conteúdo que vai ser muito amplificado, e isso é um dado importante, e a gente precisa desses dados. E esses dados também vão para a avaliação institucional, né? Então, esses dados correm. Então, a gente pode fazer documentos e a coordenação ajudar, mas nesses espaços que tem que aparecer os dados. Na realidade, eu acredito, e aí é uma coisa também da experiência e não do dado, mas quantos cursos noturnos existem na UFSM? Todos devem enfrentar o mesmo problema que vocês. Não é uma característica do Centro de Educação, mas a gente sabe que aqui a gente pode escrever sobre isso, falar sobre isso e narrar essas questões, né? Então, acho que a avaliação é para isso, assim, vocês não entendam que é a ideia não é culpabilizar por não terem feito ao contrário, é para vocês começarem a entender que é nesse lugar que vocês podem fazer essas reclamações, essas incomodações, né? É dentro do processo de avaliação. Por isso que nós trabalhamos com essa metodologia participativa, onde essa avaliação que foi respondida ao longo do semestre e dos semestres, vocês possam reiterar, vocês possam fazer com que apareça mais vezes, conversar com os colegas isso e botar. E essa é a ideia da avaliação, é recolher esses dados e dar a força para seguirmos adiante. E isso que a professora Fábio falou, que vai para a gestão.
que vai para a direção de centro, vai depois para outras reuniões na reitoria e é onde se busca essas melhorias. Essa avaliação é aquela que no final do curso nós temos que avaliar os professores, Essa é do CE. A do CE é diferente? Sim, tem tudo isso aí. Porque assim, como é que está sendo a abordagem para levar o aluno até essa avaliação? Está igualzinho a da UFSM toda, que é aquele questionáriozinho? Você... Não. Tudo isso que tu está assistindo aqui é parte de várias questões. São 5 dimensões que cada uma tem mais ou menos 3 questões. Nós temos um instrumento que tem 18 questões. A UFSM no semestre passado avaliou com 3 questões e só vocês avaliaram os professores. Nós não fizemos avaliação de nada nem de ninguém. Certo? Os docentes não avaliaram, os técnicos não avaliaram. No nosso centro, como eu expliquei no início, nós temos um instrumento que são os alunos que respondem, um que são os docentes que respondem, outro que são os técnicos administrativos que respondem, outro que são os gestores que vão responder o semestre que vem, pós-graduação responde também. Nós temos um processo de avaliação diferenciado da UFSM há muitos anos. Só uma opinião, uma sugestão minha. Talvez se essa pesquisa quanti e qualitativa fosse feita em etapas diferentes, a quantitativa num momento e a qualitativa no outro, será que não teria uma resposta mais... Já foi feita alguma coisa assim? Mas é que a ideia é justamente a gente casar os dados, né? Não, mas tipo assim, não digo assim, mas tipo, em plataforma, não plataformas, mas eu digo tipo, diferente que tu abre esse link e esse link. Pode até ser junto, mas a pessoa só responde uma coisa ou outra. Quantitativa ou qualitativa, para daí a gente, para ser feito uma... É que o quantitativo é marcado no X e quantificado, né? Exato. E o qualitativo é quando tem a oportunidade de resposta. Se tivesse assim, mais assim, direto, que aqui tu só vai, tipo, você fala sobre e aqui você responde. Mas é que a verdade é que a última não é uma resposta, né? Sim, mas para ter uma opinião, de repente, se quiser ou não escrever. Mas é assim, não é obrigado a escrever. Sim, mas eu digo que nesse é no finalzinho ali, né? Quando a gente responde no finalzinho. Tipo, não é obrigado. No final de cada dimensão. Quando tu já tá no final, daí tu, eu não vou nem responder. Não, é que isso, ela está dizendo que deveriam ser em 2 momentos diferentes, onde só responde quanti, onde só responde quali. Mas a gente tem bem pouquinhas respostas quali. Olha, assim, também aí vem um pouco da vivência dentro da avaliação. Se a gente tem dificuldades que as pessoas respondem só com o xizinho, né? Tu imagina se a gente propõe 2 momentos de avaliação. Eu não sei, é uma experiência, poderia ser, mas assim, dos anos que eu já convivo um pouco, já tenho dificuldade na participação. Ou talvez inverter a forma que, pelo menos eu, na minha visão para responder, talvez se tivesse primeiro, deixa a sua opinião e depois responder, talvez, começaria botando alguma opinião, se a gente quer, sim, talvez também teria mais respostas. Porque de repente vê tanta gente lendo, concordo plenamente, não concordo, né? Aí depois no final tu já, que não precisa, não vou. Então lá no início, quando tu vai iniciar, já querendo botar, já vou falar sobre isso. Porque se não está modificando ainda, permanece igual, tem alguma coisa que pode ser modificada, talvez na forma de mostrar para as pessoas, ou no caso... Ele está sendo modificado quase a todo semestre. Esse questionário. Ele não muda muito. E assim, a gente viveu algumas experiências dentro da... Vou levantar para o no estúdio. A gente já viveu muitas experiências dentro da comissão, assim. Teve uma época que a gente buscava as turmas e levava para o LINS para as pessoas fazerem a avaliação. Mas a educação especial noturna foi isso no outro. Eu ia falar isso, a gente só fez porque um professor Vocês fizeram? lá para nós fazer, senão nós não teríamos. Isso é interessante. E assim, a gente levava, tinha a semana que era toda ela marcada, os professores já sabiam, a gente chegava na porta e convidava as turmas, nem sempre liberavam, é bom que se saiba disso. E eu estou falando isso dos anos 2010. Como é que foi a proporção daí? Mais ou menos. Ali, por exemplo, talvez a diferença da educação especial noturna em relação aos outros cursos pode ter sido isso. Pode ser mesmo. Nós fizemos escalas.
sala de professores, horário para isso. Pois é. Isso pode ser uma coisa que a gente volte a fazer, mas assim, é que a gente entende que isso é um processo que tem que ser voluntário, né? E quando tu vai, assim, tu quase que, né, a responder tem que ser voluntário. Mas pode ser uma alternativa de voltar a fazer isso. A gente convida os alunos para irem, né? Exato. Eles vão sentar e vão responder. Isso Pra é autonomia que deles, né? Mas a gente dá um espaço, porque muitas vezes eles reclamam que não dá tempo. Exato. Então a gente deixa um pouquinho da aula, vai todo mundo ouvir, se organiza ali um pouco. Ou então abre o seu celular e faz, né? É essa a minha sugestão. Quando a gente tem as salas de aula com o sinal de website, acho que a gente podia fazer com os docentes uma atividade articulada e fazer uma parada de um tempo. Tipo assim, sei lá, meia hora, 40 minutos, não sei. Poderia discutir, inclusive na turma, um tempo razoável. E a gente parar e fazer todo mundo a avaliação do que a gente preferir. Isso é possível e assim, pelo menos, porque o que acontece? Cada estudante teria que avaliar todos os seus docentes, mas pelo menos um docente ele avaliaria, entende? E ele pode até escolher naquele momento quem é que ele vai avaliar. Talvez uma alteração para o próximo semestre vai ser isso, não vai ser avaliar todos os seus professores, mas uma avaliação para todos os professores, não um por um. Acho que não. Mas é importante. Nós já discutimos isso. É importante a gente avaliar todos, porque são diferentes. Mas porque às vezes tu vai atribuir uma nota que talvez o professor não mereça. Fica super genérico. Aula que tu entende de um professor que não vai ser para outro, que são pessoas diferentes e formas diferentes da aula. Não vai dar certo. Eu acho que Mas nessa nota a gente pode escolher. Mas a gente quer avaliar a todos. gente está para ouvir só alguns, né? Então, é isso que dá o índice baixo de respostas, porque muitos questionários não são respondidos por isso. Porque vocês teriam 5 ou 6 questionários para responder de 20 questões. Então, são mais de 100 questões para responder, e muitos não respondem pelo alto número de questões a serem respondidas. E a universidade tentou facilitar a vida de vocês com o questionário de 3 questões. Que eu tenho dúvidas, né? Desculpa, eu estava pensando, na verdade, quanto mais reduz o questionário para ficar mais fácil, fica melhor para eles responder porque vai ser rapidinho e tal, vai acabar de uma vez. Assim fica muito amplo, muito geral, tanto que a questão da educação especial noturna para a pedagogia destoou muito porque um curso tem uma opinião muito diferente da outra. E talvez seja porque uns professores são bons e outros ruins, ou talvez porque uns não tenham avaliado justamente por causa disso, porque é muito geral. Talvez se colocassem, por exemplo, assim, nas perguntas qualitativas poderia se demarcar. Só que daí deveria ter um debate para colocar, por exemplo, assim, foi assíduo e promoveu a participação nas aulas. Sim, não. E daí, dentro de um debate, mas por quê? Aí coloca lá alguma outra opção, sei lá, porque o aluno não foi assíduo, por exemplo, por falta de transporte, por falta disso, daquilo. 3 opções, por exemplo, pode ser isso, isso, isso. Se não for isso, outro, entendeu? Porque daí pelo menos tem opção ali para marcar. Talvez deixar aberto depois. O que foi, não no geral, assim, foi assíduo. Por quê? Não, tem que ter alguma opção, assim. Eu acho que deve ficar mais fácil de responder. Essa questão de outra, colocar embaixo uma linha pra gente colocar exatamente. Porque às vezes só tem um sim ou não, mas dá um espaço pra gente justificar o porquê. Por quê? Esse programa utilizado para gravar as respostas, ele só salva o final, quando você responde todas, aí ele envia. Para mim esse é um problema, porque se ele for dividido em abas, a cada aba você salva individualmente. Mesmo que eu não responda todas as 100, responde 30, responde 40, vai que eu não tive tempo de fazer tudo mal, alguma informação eu coloquei ali. Então, se fosse por abas individuais, isso é um problema de É como programa, né? de programa, Eu acho que não. Ainda não para nós. Porque facilitaria muito, ter mais informações. Pelo menos alguma coisa. Alguma coisa teria, né? Não, penso que não. Olha, hoje só para achar de uma professora que queria já foi uma complicação. Ela quer olhar.
Vamos Mas passar a outro. gente tem que pensar nessas questões. Sim, eu acho que sim. Vamos ver o outro. Do aproveitamento das aulas, esse já foi? Pode ser próximo? Aí o geral, o gráfico e do curso. Pode passar o outro também? Próximo. Em relação à metodologia, que foi o que a professora Fabiane falou, de que em outros tempos era bem mais polêmico e que tinha muita diferença, e agora não tem dado mais tanta diferença. O curso, o centro respondeu 4,39, que não, em relação às diferentes formas utilizadas, e o curso 3,99. Dá uma diferença de 3 pontinhos, 2 pontinhos, ali 0,2. Em relação à utilização de recursos didáticos adequados para o desenvolvimento das aulas, o centro 4,39 e o curso 4,01. Eu, como discente, tive interesse em questionar o docente, refletir sobre o conteúdo quando necessário, busquei alternativas para obter melhor aprendizado. O centro 4,54 e o curso 4,16. Na média, 4,44 o centro e 4,05 o curso. A seguir o gráfico do centro em 72% e o curso em 59%. Em relação à avaliação, o centro o professor informou previamente a sistemática de avaliação da aprendizagem, 4,53 o centro e 4,08 o curso. Quer dizer que aqui ainda não há tão claramente esse diálogo. Em relação aos prazos, a devolução dos trabalhos, dos resultados, 4,45 no centro e 4,03 no curso. Essa entrega, ela não precisa ser formalmente um documento, né? Ela pode ser uma devolutiva com conversa, com acompanhamento, ao invés de fazer a cobrança, a avaliação e depois só o aluno, só vocês enxergarem a nota ao final. Como é que vocês estão observando esse acompanhamento? Pode ser isso que vocês estejam reclamando aqui que não está de acordo. E eu, como discente, interessei-me em saber sobre os prazos e os resultados das avaliações, 4,66 no centro e 4,25 no curso. A média ficou em 4,55 no curso e 4,12 no centro, no curso. 4,55% É, 4,12%. mas é isso. É isso aí, não. Aqui o gráfico do centro, 78,73%, essa dimensão geral, a sua média, e 66,01% para o curso. Temos mais um. A relação docente-estudante, que é o que mais está para ser discutido. Talvez isso venha se mostrar no pós-trans-pandemia, né? Esse tempo que nós estamos vivendo de reaproximação, e o que mostra que, no centro, o professor proporcionou acessibilidade pedagógica, considerando as necessidades e particularidades dos docentes, 4,46 no centro e 4,08 no curso. Aqui talvez nós tenhamos que olhar, por exemplo, alguns outros, talvez antes da pandemia, tinham mais lá seus notes, ou não se usava tanto notes, e agora se usa menos ainda, né? São só celulares que são para resolver tudo. Ou, por exemplo, quando trazem os notes, não tem tomadas que chegam ainda nas salas. Então também não resolve. Isso talvez nós tenhamos, essa acessibilidade pode também estar se referindo a isso. Por exemplo, né? Nós temos que pensar e olhar para isso. O professor preocupou-se em estabelecer uma relação harmoniosa com os discentes, demonstrando disposição em resolver conflitos, no centro 4,48 e no curso 4,16. Isso talvez nos diga, sei lá, de proximidades ou distâncias entre os professores, entre os relacionamentos. Não quer dizer que seja
de um ou de outro professor, isso talvez, ainda mais por ter sido apontado em todos os cursos, talvez isso seja uma consequência, uma sequela pós-pandêmica, né? De que nós não nos aproximamos mais tanto. Em relação a identificou a necessidade de encaminhamento dos discentes ao acompanhamento psicológico, 1386 no centro e 1336 no curso. Talvez isso também nos diga de que precisamos de mais apoio, né? Mais espaços, mais profissionais que nos recebam, que conversem conosco. E eu, como discente, considero que relacionei de forma cooperativa e respeitosa com o docente a turma 469 no centro e 427 no curso. Também tem uma boa diferença aí. Aí, olha, a média da dimensão. A média também uma boa diferença de 4,37 no centro e 3,97 no curso. Aqui os gráficos, o do centro com 81% na questão geral e 67% no curso. Bastante diferente. Em relação às questões abertas agora, houve 7 elogios à prática pedagógica, docente e didática ao conteúdo abordado, 7 respostas em relação a críticas à prática pedagógica e à avaliação, e uma resposta em relação à dificuldade da disciplina do ensino remoto, e 2 respostas em relação à expressão de aprovação, bom e perfeito. Algumas respostas, por exemplo, ótima didática da professora, buscava sempre dar atenção e sanar as dúvidas dos discentes em sala de aula e fora, ótima professora, as aulas foram muito proveitosas, o professor teve boas aulas em slides, mas não disponibilizou os slides para a turma. Lembrar que slides também é um material autoral do professor, né? Ele não tem obrigatoriedade em entregar, ele é um apoio didático. O tema de casa é ler os textos, né? Cada um tem o seu material, ler os livros, tem biblioteca, isso você sabe que o MEC vai entrar saber quantas páginas vocês folharam durante o curso. Então, claro que se busca bastante livros também de forma digital, mas temos a biblioteca digital também da universidade para se entrar, para olhar, vocês podem destacar, salvar, ela fica salva na biblioteca digital de vocês, vinculada à matrícula. E livros, eu sei que a Educação Especial está descobrindo uma biblioteca aqui no Centro de Educação, está retirando livros, está se relacionando com alguns autores, então fica o convite para a pedagogia também, né? E os slides dos professores, talvez eles fizeram baseados nas suas leituras e talvez não haja essa disponibilidade ou segurança de dar os seus escritos para ficarem por aí. Então, também tem isso. Outro, aprofundar mais os conteúdos, promover discussões aprofundadas, esclarecer as avaliações, esclarecer os comentários das avaliações, se fizer. Os processos que compuseram a nota foram mal explicados. Saí da disciplina com os mesmos conhecimentos que já tinha antes de cursá-los. Aí tem outra, não entendi o motivo da nota final também, a ser baseada em uma avaliação diante de todo o semestre. Então achei que ela era proveitosa, mostrei o professor 3 vezes, eu mostrei da forma avaliada. Eu conheço, né? Somente um trabalho para definir todo o semestre, que ela ficou apenas um mês conosco. Acontece. Ali os últimos 2. A gente mal teve aulas. Todas as aulas foram online e isso dificultava um pouco, mas as que tivemos eram boas e proveitosas. Perfeito. Em relação ao desempenho adequado da metodologia e das estratégias, o que eu li nessa? É a avaliação institucional, participativa, isso.
E o produto final, o diagnóstico dos principais indicadores de qualidade do CE, com este questionário, com esse trabalho, a gente tem mais ou menos uma amostragem de como é que os alunos do CE pensam, mas como a professora Fabiane ressaltou, são 25%, né? É uma partezinha pequena do centro que pensa. Desse curso é 16%. E da pedagogia noturna, 16%. Base para a construção de uma cultura de avaliação, e a avaliação docente pelo discente pautou-se pelo princípio da não punição. Por isso que a gente ressalta sempre o convite a participar da avaliação. Implementação de um modelo de avaliação paralelo e complementar aos SINAIS, que é o Sistema Nacional de Avaliação Da Educação Superior. Não é SINAIS de Livros. Só voltar ali, só vou falar desse último aqui. Por que a gente trabalha nessa ideia de modelo paralelo, né? A gente faz questão de dizer que existe, os SINAIS existe dentro da educação superior desde 2004 e ele regula todo o processo de avaliação das universidades federais e das universidades de modo geral. Só que o que acontece? Desde esse tempo, onde foi criado esse sistema de avaliação, tem diferentes dimensões, dentro dessas dimensões diferentes elementos que são avaliados, a nossa comissão, ela sempre se pautou por criar, e aí vem a tua pergunta, Zé, instrumentos diferenciados do instrumento regulatório, que é o sistema de avaliação de SINAIS. Nós somos subordinados aos SINAIS, sim, porque nós fazemos parte de uma universidade federal, mas nós sempre entendemos como Comissão Setorial de Avaliação, CAIS, CSE, que nós deveríamos ter instrumentos que atendiam, que deveriam atender aquilo que a universidade, que a comunidade deste centro entendia que deveria ser avaliado, como deveria ser avaliado. Então, por isso que o nosso modelo, ele é paralelo, mas ele é complementar aos SINAIS. Mas ele não é os SINAIS. E não se pauta por um processo regulatório, ao contrário, se pauta por um processo participativo, tanto que vocês estão aqui nessa noite para ouvir, para falar, para perguntar, para sugerir. E essa é a metodologia que pauta o nosso trabalho ao longo desses quase 30 anos de existência da comissão. Tá? E é por isso que a gente é diferente também. Né? Então, acho que é isso. Um pouco da nossa bibliografia, né, das nossas referências, que a gente vem usando ao longo desse tempo, aonde a gente pode ser encontrado. Próximo slide, por favor. Nós estamos na sala 3152 do prédio 16, este prédio aqui, certo? O nosso ramal de telefone é 8435, nós temos um e-mail, caisofsm@ufsmbr, temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram, o nosso Facebook e a nossa página institucional também. Então, normalmente, geralmente, nós estamos sempre atualizando nas nossas redes sociais a nossa página. Nossa página institucional, para quem se interessar, tem uma aba que chama-se Relatórios. Vocês vão encontrar relatórios da comissão, acho que desde o ano de 2014. Todos os relatórios que a gente já fez até hoje. Eles estão todos lá. Nossa página é aberta, transparente. Qualquer pessoa que se interessar em saber mais sobre o nosso trabalho, é só acessar lá e vai ter as informações que necessita, talvez não todas, mas se não tiver aquilo que vocês procuram, tem o nosso e-mail e vocês podem entrar em contato conosco também, certo? Alguma pergunta a mais, algum comentário a mais que vocês queiram fazer? Estamos à disposição. Eu acho que foi importante esse encontro hoje. Fala bem alto. Eu acho que foi importante a gente estar participando hoje desse encontro para a gente ter um resultado. Porque aquilo que o professor citou ali, a prof. Vanessa disponibilizou uma aula dela para a gente fazer, né? Que bom. Então, agora a gente está vendo o resultado. Então, o próximo, a gente vai começar daqui a um pouquinho mais. Logo mais, isso foi bom falar. Pessoal, assim, agora a gente vai ter a próxima reunião, a comissão se reúne ordinariamente uma vez ao mês. Porque a gente tem, isso é uma praxe,
né? Desde o nosso centro, nós temos todas as segundas-feiras essas reuniões. A comissão é na segunda, agora tem que ser na segunda-feira do mês. Então agora dia 10 de julho a gente se reúne, nós vamos fazer a meta-avaliação. O que é isso? Nós vamos fazer a avaliação da avaliação, o que aconteceu aqui durante toda essa semana. Então tudo que vocês falaram, a gente vai trazer para discussão, os colegas que participaram das outras. E aí nós vamos decidir conjuntamente quando vai ser a próxima edição desse processo avaliativo, que provavelmente vai ser ao final do mês de julho, já depois dos exames, provavelmente no mês de agosto, porque a gente também tem uma preocupação que as pessoas acessem e façam avaliação. Então, o que aconteceu? Na última, que é essa que vocês estão recebendo agora, a gente deixou no sistema o instrumento por quase 2 meses. E vocês veem que a participação ainda não é o que a gente gostaria. De 15 de fevereiro a 16 de abril, esse instrumento ficou no sistema. Então, assim, nós pegamos o final do semestre e boa parte do início do primeiro semestre. E é algo que a gente tem feito constantemente, deixar um bom tempo no instrumento. Porque, assim, final do semestre, tá, todo mundo está cansado. Mas também as disciplinas já acabaram, vocês têm condições de avaliar todo aquele período ali. Volta para as aulas, ainda tem aquele tempo que pode, que a gente faz sempre esses reforços. O que a gente costuma fazer, e isso faz parte da nossa avaliação institucional participativa? A gente faz uma campanha de sensibilização. O que é isso? Antes da avaliação, a gente sensibiliza, a gente lança nas redes sociais, a gente vai nas salas de aula convidando as pessoas para fazerem avaliação, informa o dia da avaliação, entrega material dizendo quando a avaliação, não é só nas redes sociais, porque a gente também acredita no trabalho presencial, né? Que as pessoas nos conheçam, que as pessoas saibam do nosso trabalho. E a gente faz isso. Durante a semana da avaliação tem mais reforço, e às vezes até depois. Então, quer dizer, existe um trabalho que é um trabalho de rede social, mas existe um trabalho que é um trabalho corpo a corpo, que também a gente faz. Eu fico muito feliz de ouvir esse teu retorno, porque a gente tem se empenhado bastante, a professora Tânia também, que já foi presidente da comissão, e todas as pessoas que nos antecederam, porque essa é uma prática que vem de muitos anos, que a gente vai aos poucos e a gente ainda vai chegar a 70%. De participação. Mas isso depende de vocês também, porque a nossa parte a gente tem tentado fazer, tá? Mas assim, agradeço muito a presença de vocês, então, hoje aqui. A gente agradece, em nome da comissão toda, a professora Tânia, né, nesse dia chuvoso aqui, esse dia frio, vocês se dispuseram a nos escutar, porque isso tem a ver com o que vocês nos disseram também. Não, e como professores em formação, né, Fábio? Como professores, a gente fala daquela avaliação prova, mas essa é uma avaliação das coisas que nós fazemos, que nós vivemos, dos ambientes que ocupamos. Então, isso também é pensar essa educação que nós queremos. E para os colegas e as colegas, né, as colegas docentes, tais, né, que não puderam assistir o que tem diretamente a ver com o seu curso, todas as nossas apresentações estão sendo gravadas. E aqui eu já queria fazer, em final, já finalizando, um agradecimento à direção do centro, às nossas intérpretes que estão nos acompanhando ao longo de toda essa semana, para garantir acessibilidade, né, nesse momento importante aqui também. Né? Então a gente tem tido esse cuidado, porque isso não só um cuidado, isso é um direito, não é? Que as coisas sejam acessíveis. Então, olhem no nosso canal, esqueci de colocar aqui, nós temos um canal no YouTube, todas essas apresentações vão estar lá, chama-se CAICE-CSA-CEUFSC, nosso canal no YouTube. Acredito que a semana que vem os nossos vídeos vão estar todos lá. Se vocês souberem de alguém que queira assistir, vai poder assistir lá toda a apresentação, com toda a explicação também, tá? Por que a gente não fez híbrido? Justamente para que as pessoas venham, e se elas quiserem depois falando assim, tá bom? Mais alguma questão? Tânia, quer tomar algumas palavrinhas no final? Eu quero agradecer imensamente o pessoal que veio, participou, está aberto para isso, porque nós precisamos disso. Sim, com certeza.
Então, pessoal, muito obrigada a todas, a todos e todes. Então, Quem não assinou a chamada? exato, isso que eu queria me lembrar. Tem uma folha de presença que está passando. Por favor, assinem para nós, porque a gente também faz estatística com isso. A participação também é contabilizada aí. Sim. Gostei muito. Ah, que bom. Não fugi muito bem. Tá bom, pessoal. Obrigada. Então, uma boa noite. Acho que podemos, né, nos encaminhar então para o descanso. Quem vai descansar? Quem não vai descansar vai comer isso. Vai para a sala de aula.